Direto da redação. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, ele barrou ontem um prefeito que tentava o terceiro mandato consecutivo por meio de uma liminar. Eu vou aproveitar aqui e vou responder uma pergunta aqui do Fernando Guimarães, que é de Marataízes, que ele me perguntou aqui. Foi o que ele me perguntou aqui, o Fernando, como eu analiso Brasília tirar sempre de pauta a situação de Kennedy. Bom, deixa eu explicar uma coisa aqui, Fernando. Tem dois processos que estão tramitando em Brasília. Um é sobre o presidente Kennedy, que está no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, esse é um processo que se refere à eleição extemporânea que deverá acontecer em presidente Kennedy. O prefeito da cidade, o ex-prefeito Dorley Fontão, ele exerceu 2 mandatos consecutivos, ele ficou 1 ano e 9 meses no primeiro mandato, porque ele era vice-prefeito de Amanda Quinta. A prefeita ela foi afastada por decisão judicial, não foi cassada pela Câmara de Vereadores, mas o mandato dela expirou sem que ela voltasse ao cargo. Então o Dorley Fontão ficou 1 ano e 9 meses, ele terminou o mandato e naquele ano, que encerrou 1 ano e 9 meses de mandato, ele concorreu a um novo mandato. Então ele se reelegeu. A legislação entende que acima de 6 meses você já exerceu, não é mais um mandato tampão. Você exerceu, você ficou 6 meses no cargo. O Dorley ficou 1 ano e 9 meses no cargo. Então ele tentou um terceiro mandato. Então a justiça em primeira instância negou a ele. A diplomação em segunda instância negou. Ele entrou com recurso para tentar obter a diplomação por meio de liminar, não conseguiu. O ministro Nunes Marques no TSE negou. Ele tentou depois uma manobra junto à presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que também negou com o mesmo fundamento, dizendo que o caso dele não se enquadra em mandato tampão, em curto mandato, que ele ficou 1 ano e 9 meses ordenando despesa, fazendo aquele negócio todo, né, nomeando. Então ele foi prefeito por 1 ano e 9 meses e depois mais 4 anos. Né? Esse é um tópico. O que falta? O Tribunal Superior Eleitoral agora, em plenário, chegar e falar, o Nunes Marques está aqui, o relatório final, está correto, nova eleição, e determinar que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Presidente Kennedy, marque eleições extemporâneas, uma nova eleição para prefeito. Enquanto isso, o presidente da Câmara, que é o Júnior de Gromobol, já está no cargo aí de interinamento de prefeito, até que se marque uma nova eleição. A pergunta é, quando é que o TSE vai fazer isso? Até agora não entrou ainda em pauta, não está lá, não definiu. Um outro processo que está no Supremo Tribunal Federal, aí é que vem a desinformação, não tem nada a ver com o presidente Kennedy. O processo que está no Supremo Tribunal Federal, isso tem uma matéria que está hoje aí no Giro Capixaba, está desde ontem, na minha coluna isso, você pode acessar aí que você vai conferir. O que diz a reportagem do Giro Capixaba aí? Ele explica exatamente como é essa situação. O prefeito de Cachoeira dos Índios, ele era vice-prefeito, ele assumiu o mandato lá por 6 dias, 5 dias, 6 dias, porque o prefeito foi afastado pela justiça, ele era vice-prefeito, ele assumiu o cargo, e logo depois a justiça mandou o prefeito voltar. Então aí caracteriza o quê? Um mandato tampão, curto mandato. Ficou 6 dias, não ordenou despesa, não nomeou ninguém, nada, não fez nada. 6 dias no cargo. Diferente de 1 ano e 9 meses. Então esse prefeito ele foi candidato na eleição passada, ele teve também problemas, o registro foi negado a ele, a diplomação em primeira instância, segunda instância. O TSE também negou. Daí então, os advogados deles ingressaram no STF com um pedido de revisão dessa sentença com base nessa tese de curto mandato, mandato tampão. Porque como não existe uma norma modelando isso, né, em relação a abaixo de 6 meses ou 6 meses, então era preciso chegar ali e discutir essa situação na corte. Então a corte entendeu, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era preciso realmente discutir isso e teria repercussão geral. Ou seja, o que se decidir ali passa a valer para todas as decisões correlatas em todo o país
a partir desse tema de repercussão geral. Isso seria julgado no dia 27, depois ficou para o dia 28, aí saiu de pauta. Mas nesse período todo que a gente está falando aqui, que tramita essa ação no Supremo, alguns prefeitos que estão fora dessa regra de mandato tampão ou de curto mandato, que exerceram o mandato por 1 ano, 2 anos, mesmo ficaram até final do mandato e tentaram o terceiro mandato, tentaram embarcar nessa onda, achando o seguinte, olha, uma vez julgando que o curto mandato não é óbice, não é barreira para disputar um terceiro mandato, vou embarcar nessa, vou aguardar esse julgamento, e vou embarcar na onda. Depois que eu julgar, eu vou chegar lá e dizer que entrei pedindo que o benefício, se for acolhido, seja também estendido ao meu caso. Então entrou nessa onda Dorley Fontão, e o Cássio Nunes Marques foi muito claro, olha, o seu caso não se enquadra nesse aqui. Não vem com essa onda porque você ficou 1 ano e 9 meses. Você não ficou 6 dias, pô. Não tem nem como eu lhe dar uma liminar, porque o que ele pediu foi isso, uma liminar para ele ser diplomado até que o Supremo decidisse. Nunes Marques, não. Tira o seu cavalinho da chuva. Não vou lhe dar isso, não. O caso seu é diferente, já. Tá maluco? Ele foi, então, para Carmen Lúcia. Pedir a mesma coisa. Carmen Lúcia, não, posso fazer isso, não. Já tem decisão aqui, o seu caso se enquadra nisso. Esquece. Não. Pega seu banquinho e vai plantar abóbora. Pois bem. Um prefeito também de Goiânia, que é o Eduardo Honório Carneiro, do União Brasil, tentou a mesma coisa. Ele sucedeu o vice dele, ficou até o final do mandato, que o vice saiu para fazer tratamento de saúde, o prefeito, né? Saiu para fazer tratamento de saúde. Ele tentou também o terceiro mandato com o mesmo fundamento de Dorley. E a mesma coisa Nunes Marques falou. Não, seu caso não se enquadra aqui. Aí ele pediu para entrar como amicus curiae, para o advogado dele acompanhar aquilo dali como assistente. Aí o Nunes Marques deu, pode até acompanhar como assistente. Mas aqui você não vai ser diplomado, não. Com esse fundamento, não. E esse assunto, esse tema ontem, ele saiu novamente de pauta. O prefeito lá de Cachoeira dos Índios, ele está no cargo, que é o Alan Assis. Interinamente até que se decida também, ou melhor, provisoriamente, tá diplomado, tá lá no cargo. Não se sabe até quando ele vai ficar no cargo. Se ele vai ficar, se ele vai permanecer. Então isso aí o Supremo vai decidir. Então esse assunto ele entra em pauta, ele sai de pauta, mas sobre Cachoeira dos Índios. Em momento algum, esse caso ele tratou de presidente Kennedy, a não ser essas tentativas frustradas de Dorley. Então o que está no Supremo nesse momento não define nada em Kennedy. O que define a vida de presidente Kennedy é o que vai se decidir no TSE. Marcar data para uma eleição extemporânea que acho que está até demorando. Já tivemos vários municípios que tiveram eleição já extemporânea esse ano. Tivemos 4 municípios em São Paulo, se não me engano, aqui, que tiveram já eleição, já estão com novos prefeitos. E nesse caso também, aí cabe discussão, é o caso do Rubão, em Itaguaí. Porque o Rubão ficou 5 meses no cargo. O Supremo, que decidir, ele poderá definir a vida de Rubão. Por isso que Rubão está provisoriamente. Porque o que o Supremo vai decidir se até 6 meses é mandato tampão ou não. E Rubão ficou 5 meses, que é prefeito de Itaguaí. E diante da demora em se julgar, em se definir essas coisas, e o TSE também julgar essas coisas, todo o Dias Toffoli deu uma liminar que permitiu ele assumir o mandato provisoriamente, até que se decida tudo, ou que fique. Se decidir que 6 meses é curto mandato, é mandato tampão, ok. Do contrário, vai também pegar, vai ripar e vai ter eleição extemporânea também em Itaguaí. Então essas campanhas de desinformação, né, é preciso a gente assim colocar a coisa muito bem colocada, explicar isso direitinho, didaticamente, porque essa campanha de desinformação, ela não é por acaso. Quando o Dorley Fontão faz isso aí em presidente Kennedy, o que ele está almejando? Primeiro, amedrontar o Júnior de Gromobol, que é fazer o Júnior de Gromobol ser subserviente, obediente às ordens dele.
Que ele fica sempre naquela, vou voltar. Amedrontar a Câmara de Vereadores, olha, vou voltar. Para ficar com domínio ainda da máquina. Essa é a estratégia. A campanha de desinformação é para criar expectativa de poder e promover terrorismo psicológico no seio de quem está com o comando provisório da máquina. E ficar com domínio ainda da máquina administrativa. Só isso. Mas do contrário, pode ter aí certeza absoluta. Vai ter eleição extemporânea em presidente Kennedy, você não tenha dúvida disso. Quem ganha, quem perde, isso aí é questão, quem vai definir é a população aí de presidente Kennedy. Essa reportagem que eu estou me reportando aqui está no Giro Capixaba, girocapixaba.com.br.